Olá, eu gostaria hoje de introduzir e motivar o uso de mapa de Carnot como mecanismo de simplificação de funções lógicas. Por simplificação de funções lógicas, naturalmente, o que queremos dizer é diminuir o número de portas lógicas na sua implementação, ou seja, tentar diminuir o número de termos da função lógica e diminuir o número de variáveis nesses termos, né, para usar portas lógicas com menos entrada. Verdade que essa técnica já foi mais importante, já que o hardware hoje está cada vez menos custoso, a importância dessa técnica é menor hoje do que já foi. Ainda assim, do ponto de vista didático, é um bom exercício de manipulação de funções lógicas. Lembre-se que sempre vai existir uma forma soma de produtos e uma forma produto de somas dessa função que você está tentando minimizar. E as minimizações não são de mesma complexidade, no caso geral, para as duas formas. Eu preciso saber trabalhar com as duas formas. Vamos falar primeiro da base algébrica para essa simplificação e para o uso do mapa de Carnot. Nós apresentamos alguns teoremas da álgebra de Boole e avisamos que eles seriam úteis na simplificação de funções, né? Então, esse tipo de teorema, que me permite, nesse caso aqui, eliminar a variável a sua versão dual, né? E esse teorema aqui, que também me permite eliminar a variável, no caso B, e o seu dual. Lembre-se que para cada teorema existe um dual. Vejam que eles são a base de eliminação de variáveis. No entanto, nem sempre é fácil na expressão algébrica você chegar a essa simplificação. Você pode perder oportunidades de simplificação se essa função algébrica, na sua forma original, tiver muitos termos. Eu tenho um exemplo aqui em que a função simplifica-se bastante, né? Mas para isso você tem que identificar que dá para usar aquele primeiro teorema e combinar esses dois termos, que dá para usar esse segundo teorema e combinar esses dois termos, que mais uma vez existe uma oportunidade de combinar esses dois termos aqui. Então eliminamos algumas variáveis e ficamos com uma expressão muito mais simples. A questão é como fazer isso de maneira sistemática, para diminuir o risco de você perder alguma oportunidade de minimização. Mesmo que a gente vá para a tabela verdade em vez da expressão algébrica, que é um método tabular, que talvez seria mais simples identificar essas possibilidades de eliminação, nem sempre isso acontece, né? Eu tenho aqui um trecho da tabela verdade de 3 variáveis e vamos imaginar que eu estou trabalhando com duas funções aqui para mostrar dois casos diferentes. Eu estou escrevendo ao lado de cada linha o min-termo correspondente, não é? Então, a primeira linha da tabela verdade, as 3 variáveis valem 0. O único min-termo que vale 1 identifica essa linha e é o min-termo A barra B barra C barra. Só ele, de todas as combinações de min-termos com A, B e C, vale 1 nessa linha. E eu escrevi, então, os min-termos correspondentes aqui. Vamos imaginar uma função f que vale 1 nessas duas primeiras linhas, uma função g que vale 1 na segunda e terceira linha, e que elas só valem 1 nesses casos, né? Elas valem 0 nas outras linhas. Observem que na expressão algébrica, se a gente fizer a soma dos min-termos e que f vale 1, temos essa expressão que realmente permite a eliminação do c, né? Aparece c barra e c, eu posso eliminá-lo e ter uma função simplificada. E veja que são linhas vizinhas na tabela, né? Então, o fato dele ser um aqui e aqui me permitiu uma simplificação. Será que é isso que acontece na tabela? Toda vez que eu tenho vizinhos, eu posso eliminar uma variável? Infelizmente, não. Vejam esse caso aqui, em que eu tenho também para a função g duas linhas vizinhas. Então, a soma de dois min-termos que aparecem em posições vizinhas na tabela verdade. No entanto, essa expressão não é simplificável. Então, nem sempre dois vizinhos na tabela, duas linhas vizinhas na tabela verdade, as quais a função vale 1, leva a uma possibilidade de simplificação. Vamos olhar esse caso de novo, né? Aqui eu tinha uma soma de dois min-termos correspondentes a linhas vizinhas na tabela verdade. Aqui também
Aqui foi possível combinar esses termos eliminando uma variável, aqui não foi possível. Se você prestar atenção, nesse primeiro caso, apenas a variável c aparece em apresentação diferente, né? Com a barra aqui e sem a barra aqui. No segundo caso, nessa segunda soma, tanto b quanto c aparecem com modificações. E está aí a questão principal. Aqui, os mintermos diferiram em uma variável e aqui em duas variáveis. Então, o que se observa é que a eliminação de uma variável na soma de mintermos é possível quando houver apenas uma variável diferente entre os mintermos. Outra forma de dizer é que os mintermos têm distância 1, a gente vai sistematizar esse conceito e estabelecer uma função distância entre mintermos, e nesse caso vai ser atribuída uma distância 1. Outra forma de dizer, claro, que são mintermos vizinhos. Mas observe que eles são vizinhos no sentido de terem uma distância 1, no sentido de apenas uma variável mudar, mas não necessariamente em linhas vizinhas na tabela verdade. Pensando então nessa questão da vizinhança, voltamos à tabela verdade. De novo, esse é apenas um trecho, né? A tabela verdade de 6 variáveis tem 8 linhas, eu não coloquei as 8 aqui. Também não nos interessa especificamente falar de uma função no momento, apenas verificar quais linhas são vizinhas neste contexto, né? Ter apenas uma variável mudando. Observem como esta não é a melhor ordem para representar isso. Vejam como há vizinhos relativamente distantes, né? Veja aqui esse e esse. E como nós já tínhamos observado, há linhas vizinhas que não são vizinhos no sentido de minimização. Então, o que a gente precisa, e tá aí a grande motivação para essa técnica, é uma representação gráfica da tabela verdade que permita observar de maneira mais simples quem são os termos vizinhos para permitir a simplificação. Então vamos observar como é que funciona esse mapa, começando com o mais simples dele, o mapa de Carnot de duas variáveis. Então está aqui a ordem das linhas da tabela verdade de duas variáveis, vão ser 4 linhas, meu mapa vai ter 4 células. É um ponto que eu vou insistir, o mapa é a representação da tabela verdade numa ordem diferente. Eu numerei as linhas da tabela verdade aqui, e aqui eu estou mostrando no mapa de Carnot de duas variáveis como vão ficar essas linhas. A linha 0 vai ficar aqui, a 1 aqui, a 2 aqui e a 3 aqui. Vocês vão ver que essa ordem é muito importante. Veja o que aconteceu. Células que estão na mesma linha ou na mesma coluna, efetivamente agora são vizinhas naquele sentido de permitir a eliminação de uma variável. Aquele problema que eu tinha da linha 1 para a linha 2, que aqui parece ser vizinho, mas na verdade não é, porque duas variáveis mudam de valor, está resolvido porque de fato agora a linha 1 e a linha 2, no caso agora a célula 1 e a célula 2 ficaram na diagonal. Não são vizinhos então naquele contexto de terem a mesma linha ou a mesma coluna. Para facilitar a transcrição da tabela verdade para o mapa, porque quando a gente for usar o mapa, vai ter uma função aqui valendo zeros e uns nessas linhas, a gente vai escrever zeros e uns no mapa. Para facilitar a transcrição, existem duas notações bastante usadas. A primeira, que eu prefiro, você indica onde A e onde B vale 1 dessa forma. Está aqui meu mapa, eu coloco um A aqui nessa coluna. Lembrando que essa é a coluna em que A vale 1, naturalmente essa aqui A vale 0. E lembrando que essa é a linha em que B vale 1, naturalmente essa é a linha que B vale 0. Existe uma notação equivalente, uma questão de gosto aí. Eu coloco aqui uma indicação de que eu vou dar o valor de A aqui em cima e o valor de B aqui à esquerda. Veja que é exatamente a mesma coisa. Eu coloquei a célula 2 aqui, na célula 2 A vale 1, B vale 0. Nessa notação, 2 está na coluna de A, mas não está na linha de B. Nessa outra notação, na célula 2, A vale 1 e B vale 0. A informação é a mesma. Agora, no mapa de 3 variáveis, nós temos 8 linhas na tabela verdade, de 0 a 7, 8 células. Este é o único mapa em forma de retângulo, com 8 células. E a ordem fica dessa forma, 0, 1, 2, 3,
4 lá no outro canto, 4, 5, 6, 7. Mesma propriedade, mesma linha e mesma coluna aqui. Vizinhos, mesma linha e mesma coluna serão vizinhos, em termos vizinhos no sentido de termos apenas uma variável diferente. Observem que para isso eu tenho que me lembrar que as bordas são vizinhas, né? Em outras palavras, nós temos aqui uma estrutura de toroide, né? E vejam que, de fato, os vizinhos da célula 0 são 1, 2 e o 4, que são os que variam, né, a partir do 0, 0, 0, 1, 2 e 4 são células em que eu troquei apenas o valor de uma variável. Novamente, aquelas duas notações, posso colocar A aqui, indicando que ele é igual a 1 nessas 4 células, né? Coloco ele aqui no meio, B nessas 4 células e C nessa linha. Ou eu posso fazer aquela notação de indicar o valor de AB nas colunas e C nas duas linhas. No caso de AB, observem essa ordem, não é a ordem da tabela verdade. 00, 01, 11, 10. Nós vamos aprender essa ordem como código de Gray mais à frente. E é um código em que justamente a ordem é feita de maneira tal que de um para outro sempre mude apenas um dos bits. Como nos outros casos, essa informação, essa notação me dá a mesma informação. Essa célula aqui é o mintermo A, B, C, e essa célula é a célula 7, que é essa aqui, que é o mintermo A, B, C, da mesma forma. Chegamos ao mapa de 4 variáveis, esse vai ser o maior mapa. Para variáveis maiores, a gente vai começar a usar esse mapa como base. O mapa de 4 variáveis, eu já não desenho nem mais a tabela verdade. A gente já sabe o que vai acontecer agora. Eu vou ter 16 linhas na tabela verdade, 0 a 15. A ordem agora é essa, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O outro lado, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Vizinhos, de novo, lembrem-se, vizinhos do 0 incluem as bordas. Então, os vizinhos do 0 são o 4, o 1, o 2 e o 8. Aquela notação, agora A pega essas duas colunas, B essas duas colunas, C essas duas linhas, D essas duas linhas. Ou então eu uso aquela série, aquela sequência 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0 para B e para CD. A partir de 5 variáveis, como eu disse, a gente vai usar esse mapa como célula básica. Por exemplo, para 5 variáveis, você vai ter 2 mapas de 4 variáveis, considerando a variável mais significativa, o bit mais significativo. Esse mapa inteiro tem A igual a 1, e esse mapa inteiro tem A igual a 0. B, C, D, E ficam aqui repetidos como no mapa de 4 variáveis. Então, eu tenho células 0 a 15 nesse primeiro mapa e de 16 a 31 nesse outro mapa, completando as 32 células. Lembre-se que, neste caso, além das vizinhanças por borda, lembre-se que daqui para cá, a célula correspondente no outro mapa só variou o valor de A, portanto, elas são vizinhas no nosso sentido de só mudar uma variável. Então, lembre-se que aqui o 0 é também vizinho do 16 e assim por diante. Cada célula aqui é também vizinha da célula correspondente no outro mapa. E eu vou parar por aqui, mas a coisa continua. O mapa de 6 variáveis teria, então, mais 2 mapas aqui embaixo, e eles estão organizados como no mapa de 2 variáveis, que tinha 4 células, certo? E essa estrutura, então, vai se aumentando. O mapa de 7 variáveis vai ter, né, 8 mapas de 4 variáveis e assim por diante. De fato, quando você começa a chegar em 6, 7 variáveis, o método do mapa de Carnot começa a ficar bastante complexo, né? Lembrando que ele é feito para uma simplificação por padrões, né? Uma simplificação a ser feita por um ser humano. Bom, agora que a gente sabe como fazer os mapas, podemos usá-los na simplificação, seguindo essa ordem aqui. Estou falando primeiro do produto de somas, depois a gente vê como é que usa isso para a soma de produtos. A gente vai colocar no mapa onde estão os uns. Eu prefiro representar apenas os uns para não ficar muito carregado. E nós vamos formar grupos de vizinhos. Nós vamos tentar formar duplas de 1. Se duas duplas de 1 são vizinhas, formamos quadras e assim por diante.
Cada vez que eu faço isso, eu estou eliminando uma variável e depois reescrever a expressão. Então está aqui uma função de duas variáveis, a e b. Essa função aqui, por soma de min termos, vale a barra b ou ab. É evidente que isso é igual a b somente, né? Aqui a álgebra ficaria muito fácil. Mas vamos levar isso para o mapa. Então, as células 1 e 3 do mapa são essa e essa. Na 0 e 2 a função vale 0. Aqui eu tenho naturalmente uma dupla de vizinhos. Eu faço essa combinação. Veja que essa dupla de vizinhos é o termo B. São as duas células em que B vale 1. E de fato eu chego à mesma conclusão que eu chegaria aqui por álgebra. Mais um exemplo, agora partindo diretamente da lista de min termos para o mapa. Aqui vai ser importante lembrar aquela ordem, né? 0, 1, 2 é 0, 3, 4, 5 são 0, 6 e 7 estão aqui. Então, tenho essas células a marcar. Veja que eu consigo formar essa dupla aqui e essa dupla aqui. Você pode se perguntar, mas por que eu cobri duas vezes essa célula? Para formar grupos, né? Não há nenhum problema em cobrir de mais de uma vez, desde que você consiga formar um grupo maior. Se eu dissesse, por exemplo, eu usei essa célula, e então essa aqui eu só preciso deixar ela sozinha, é um termo com as três variáveis, né? Esse aqui é um termo com duas variáveis. É mais interessante formar grupos, mesmo que haja essa redundância. Então, como é que a gente lê esses grupos? Esse grupo aqui, veja que C não vai entrar porque ele está dentro e fora, então é o grupo A barra, fora da área de A, B barra, fora da área de B, é essa dupla aqui, e é o meu primeiro termo. Eu tenho esse termo AB, que é exatamente esse, né? Dentro da área de A, dentro da área de B, e o termo A barra C, que é essa dupla aqui deitada, né? Fora da área de A, dentro da área de C. A gente vai ver mais à frente que há um potencial problema em deixar as células vizinhas em grupos diferentes, mas essa é uma questão que só vai aparecer um pouco mais à frente. Por enquanto, continue fazendo o mais simples possível. Por último, uma coisa que você pode se perguntar é por que eu escolhi essa aqui e não essa? Veja, esse grupo aqui, por exemplo, é necessário, é o maior grupo que eu formo e incluo essa célula aqui que é necessário incluir. A mesma coisa para esse, ele vai ter que existir. Essa aqui haveria uma opção, eu poderia tanto cobrir dessa forma ou fazer essa outra dupla aqui. A gente vai ver essas coisas de uma maneira um pouco mais sistemática à frente, mas de fato a soma não é mínima. Existem algumas coisas com presença obrigatória na soma final, mas tem algumas opções também. Um último exemplo dessa parte inicial, antes da gente sistematizar um pouco essas coisas, eu já coloquei os uns no mapa, aqui o mapa de quatro variáveis. Veja que eu consigo fazer essa quadra e essa quadra. Lembre-se da vizinhança das bordas. Fazendo quadras, eu estou eliminando duas variáveis. Então, esses termos, em vez de quatro, vão ter apenas duas variáveis. Quais são eles? E essa quadra é o termo B barra, porque está fora do B, C, porque está dentro da área do C. Então, eu tenho B barra C, e esse é o termo B, C barra, exatamente o contrário, né? Está dentro da área do B, fora da área do C. Como eu disse, entendido agora a lógica do mapa, a gente precisa um pouquinho mais de base, né, teórica de por que isso vai nos levar mesmo à função mínima e o que fazer quando existem essas opções que a gente viu em um dos exemplos. Mas aqui era só para dar uma primeira introdução. Obrigado pela atenção.